graça, queridos alunos e alunas. Sejam muito bem-vindos a este canal Walter JB Oliveira, ao nosso curso de discipulado. Se você ainda não se inscreveu no canal, que é isso? Não pode, você está participando aqui de um curso de discipulado que está abençoando a sua vida, assistindo a mais um vídeo que está trazendo edificação a você. E aí, para você cooperar conosco, você se inscreve no canal, compartilha e curte ele com seus amigos, com os irmãos da igreja e leva esse vídeo a ajudar outras pessoas para a glória de Deus. Amém? Gente, hoje nós estamos aqui para uma das aulas que eu acredito ser uma das aulas que os alunos mais esperam ouvir e aprender, principalmente aqueles que estão ingressando na fé agora como novo convertido, né? Que querem ser batizados nas águas. Quando nós entramos ali na igreja, a primeira coisa que a gente quer fazer depois de ter aquele encontro com Jesus maravilhoso é sermos batizados nas águas para participarmos do momento de ceia com os irmãos. É um momento muito glorioso, um momento muito tremendo na presença de Deus. E hoje nós vamos responder a 11ª pergunta, que é: por que devo ser batizado? Fique ligado aí conosco nesses próximos minutos que vão trazer esclarecimento e vão motivar você cada vez mais a ser batizado nas águas e assim fazer parte do corpo de Cristo. Vamos lá para o nosso texto áureo de hoje, gente. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que maravilha, gente! Isso é uma ordem de Jesus. Ir por todas as nações e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, eu pude ser batizado aos 16 anos de idade, certo? Um momento muito glorioso em 2002, onde ali na Igreja Batista El Betel, em Fortaleza, eu pude ali descer nas águas, fazendo aquela representação do novo nascimento. Que momento maravilhoso! Que pena que eu não tenho fotos ali para compartilhar, nem de vídeo. Naquela época as coisas eram mais complicadas para essa questão de foto e de vídeo. Mas eu tive uma grande oportunidade de ir em Israel, no Rio Jordão, e ali aonde Jesus foi batizado por João Batista, fazer a representação de um batismo bíblico, ok? Eu não fui ali para ser batizado novamente, porque já tinha sido batizado, testemunho da minha fé em 2002. Mas eu fui ali para fazer uma representação e para reviver aquele momento tão glorioso. E eu quero compartilhar com você desse momento. Então fique ligado aí nesses próximos minutos que eu vou colocar um vídeo bem rápido para mostrar para você como foi esse momento tão tremendo, nesse momento de batismo nas águas, junto com o meu amigo Gabriel. Gente, nós estamos aqui no Iadenite, local de batismo aqui no Rio Jordão. Estou aqui junto com o Gabriel e nós estamos aqui para fazer esse ato simbólico de um renovo de batismo. Na verdade, nós já fomos batizados nas águas, aonde ali demonstramos ao mundo o nosso nascer de novo em Cristo Jesus. Mas não tem como não ficar impactado por esse ambiente espiritual aqui, onde a gente lembra do momento onde Jesus foi batizado por João Batista, naquele momento onde os céus abriram, a voz do Senhor falando: esse é o meu filho em quem muito me agrado. Aquela pomba descendo ali, o Espírito Santo descendo em forma ali de uma pomba sobre Jesus. Aquela cena foi maravilhosa. E hoje nós estamos aqui para fazer esse renovo de batismo. Amém. Assim como Jesus foi batizado por João Batista para testemunho de fé, assim eu renovo esse batismo na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Glória a Deus. A mim foi dada essa honra, cara. Não vai ser batido porque eu creio que nesse instante ele está vendo seus filhos, eu não sou pastor. Para com isso, cara. Batiza logo, mano. A gente vai dizer o Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Gente, que momento emocionante esse do batismo nas águas no Rio Jordão. Certamente aquele local ali não foi o exato local onde Jesus se batizou, certamente. Mas estar naquele ambiente, naquelas águas, e lembrar daquele momento glorioso aonde Jesus foi batizado por João Batista, e também poder lembrar o momento que eu fui batizado lá nas águas ali da El Betel Sede, que coisa maravilhosa, dentro desse grande propósito que é o batismo nas águas. Vamos entender por que eu devo ser batizado. Por que será? É para você ser salvo que você vai ser batizado nas águas? Eu devo ser batizado porque se não for batizado eu não vou ser salvo? São perguntas como essa que nós vamos tentar responder à luz da Bíblia, trazendo um esclarecimento aqui para você, ok? No primeiro século, esse processo de imergir, mergulhar um tecido resultando na mudança da cor, que era como se fosse um tingimento hoje, né? Existem muitos tingimentos de roupa industrial. Imagina esse processo de imergir a roupa para que mudasse de cor, resultando aquela mudança da cor, era chamado de baptismo, ok? Logo no primeiro século, era chamado de baptismo, esse processo de mudança de cor imergindo aquela peça de roupa. Era um termo originado da língua grega, ok? Que traduzido significa para o nosso português batizar, tá certo? Então quando olhamos a palavra batismo, ela vem de baptismo, ok? Que significa imergir, mudar de cor. Logo no primeiro século a gente tem esse entendimento. E quando olhamos para o nosso primeiro ponto desta lição, vemos de quem é a ordem do batismo. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19, o texto que lemos no início da lição diz que ide por todo o mundo, por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então entendemos que esta é uma ordenança da igreja pela ordem de Cristo, entendeu? Então é uma ordenança de Cristo à sua igreja. Fugir desse cumprimento é desobedecer uma ordem bíblica, ou seja, é desobedecer uma ordem de Jesus. Por que eu estou falando isso para você nessa noite? Tem muitos cristãos que acabam sendo recém-chegados ali na igreja e acabam se perdendo ali no conhecimento bíblico, não sei o que é, mas acabam não fazendo questão em ser batizado nas águas, como se isso não tivesse grande importância. E eu quero dizer para você que tem, meu irmão, tem uma grande importância. Quantos amigos, crentes que eu conheci, que estavam na igreja, mas eu perguntava, já foi batizado nas águas? Ele, não, qualquer dia eu vou, no dia que der certo. E aí passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos que a pessoa está frequentando a igreja, mas não teve nenhuma importância de ser batizado nas águas. Quando a gente age dessa maneira, nós estamos indo contra uma ordenança que não é simplesmente da igreja local. É uma ordenança de Cristo para a igreja, que ordenou que a igreja deveria ir por o mundo inteiro, batizar as nações, ou seja, batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa ordenança é de Cristo à igreja, ok? O significado do batismo.
Para entendermos esse significado aí, nos ensinos de Paulo, nos seus escritos, o batismo simbolizava morrer para o mundo e ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu comigo, gente. Em 2001 eu conheci a Jesus pelo encontro radical que eu tive com a sua presença. Eu fui ali doutrinado pela palavra de Deus, quando estava começando a ir à igreja, a frequentar ali o templo. E teve um momento, dia 9 de agosto de 2001, que eu tive um encontro radical com a presença de Deus. Tantas coisas foram transformadas de forma radical naquele dia. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, tentar compreender melhor o que eram as Escrituras, para que no outro ano, né, no ano de 2002, eu viesse ser batizado nas águas. Representando ali naquelas águas do batismo, que eu tinha morrido para o mundo e tinha ressuscitado para viver uma nova vida com Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós entendemos que o significado do batismo é a nossa identificação com a obra e com o sacrifício de Cristo. Quando nós entendemos a vida que Cristo veio nos dar, morrendo naquela cruz do Calvário. Quando entendemos que quando somos imergidos nas águas, somos imergidos como uma representação de que os nossos pecados foram perdoados, as nossas transgressões foram arrancadas, foram tiradas, para que nós pudéssemos ressurgir agora como um novo homem, como uma nova mulher em Cristo Jesus. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 4 diz assim: fomos, pois, resultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, pelos escritos de Paulo, nós podemos observar que o batismo é isso, simboliza justamente isso, morrer para o mundo, ressuscitar para uma nova vida com Deus, se identificando com a vida e com a obra de Cristo Jesus. E aí, dentro desta lição, nós precisamos entender os tipos de batismo, ok? E veremos aí 3 tipos de batismo. Existe uma maneira certa para ser batizado? O vídeo que você viu aí desta representação do batismo que eu fiz lá em Israel, no Rio Jordão, você viu um modo de ser batizado. Seria aquele o modo exclusivamente certo de batismo? Gente, esse curso é direcionado para várias denominações, para vários ministérios. E aqui eu encorajo você a entender a forma de batismo que a sua igreja local pratica, ok? E entender essa forma e ser batizado por essa forma, pelo entendimento ali da sua liderança, da direção ali da igreja local que você faz parte. Eu estou aqui com a missão de te mostrar esses tipos bíblicos que podem ser praticados pelo povo de Deus, ok? Como a gente viu lá o texto de Mateus 28, 19, mostra que precisamos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e precisamos batizar todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, segundo as Escrituras, o batismo serve para que nós possamos ali levar o Pai, o Filho e o Espírito Santo à vida daquela pessoa. Existem 3 modos diferentes de batismo. O primeiro, aspersão. O segundo, afusão. E o terceiro, imersão. Vamos tentar entender cada um dos 3? Primeiro, o de aspersão. O primeiro tipo de batismo, aspersão, que é aspergir. É molhar com pequenas gotas, ok? É como se você pegasse ali um recipiente com água, você colocasse a sua mão dentro desse recipiente e você retirasse a sua mão e aspergisse a pessoa.
Imagine que aqui tem água na minha mão, eu estou aqui batizando uma pessoa, tiro aqui um pouquinho de água e vou aspergir essa água sobre a cabeça da pessoa, batizando ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além dessa maneira de aspersão, de aspergir, existe a maneira de afusão. Qual é esse momento? É você pegar aquele jarro que você estava segurando, aquele recipiente que eu usei para aspergir, e você agora derramar esse jorro de água, ou melhor, esse recipiente de água, é você derramar sobre a pessoa aquela água sobre aquela pessoa, entendeu? E existe a imersão. A imersão é igual ao batismo que eu coloquei no início desta lição, certo? Aonde a pessoa é mergulhada por outra pessoa ali, ela não vai mergulhar como se estivesse nadando, gente. Outra pessoa vai lhe colocar nas águas, lhe imergir nas águas, apresentando que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos entender que durante muito tempo na igreja, algumas formas foram praticadas, e isso depois foi sendo alteradas, ok? Nós não temos como limitar uma forma de ser a certa do batismo, porque não importa se é por aspersão, se é por afusão ou se é por imersão, o importante é que essa representatividade seja feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, nós precisamos ter muito bem claro isso, porque surgem algumas dúvidas. Pastor, eu posso ser batizado numa piscina? Não seria melhor ser batizado num rio, ser batizado no mar, porque é algo natural? Eu posso ser batizado dentro de um tanque? Gente, não é o local, entende? Eu já vi alguns vídeos de algumas nações aí, pessoas na África, sendo batizadas dentro de um buraco. Diversas formas de pessoas sendo batizadas. O importante não é o local ou como, mas sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a pessoa entenda que aquela representação é de que ela já morreu para o pecado e para o mundo, e que agora está vivendo uma nova vida com Cristo, se identificando com a sua vida e com a sua obra. Esse é o modo certo do batismo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? A ocasião do batismo. Qual é o momento certo de ser batizado? Se já vimos agora há pouco o modo certo de ser batizado, agora surge a pergunta: qual é a ocasião certa? Qual é o momento certo para ser batizado? As pessoas ficam com essa dúvida. Você tem essa dúvida? Você já está preparado para ser batizado? E se eu dissesse para você, gente, vamos ser batizado amanhã, você viria junto comigo para eu lhe batizar? Qual será o momento certo, gente? A idade certa. Teria uma certa idade para a pessoa ser batizada? Ora, nós entendemos que Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, em um momento de total consciência. E claro que Jesus ele foi crescendo como Deus em essência, mas como um homem qualquer em sua carne, descobrindo todo o seu propósito, tudo que ele nasceu para viver. E aos 30 anos, antes de dar início ao seu ministério, ele vai ali representar o batismo nas águas. Entendeu? A identificação com aquela obra. Por mais que ele não tivesse pecado, por mais que ele não tivesse que deixar o passado para trás, como nós precisamos fazer, ele estava fazendo essa grande representação ali com João Batista. João Batista estava chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas para o reino de Deus, e ele foi batizado aos 30 anos de idade. Você vai observar que o batismo, logo da igreja primitiva, era feito de forma imediata. As pessoas aceitavam a Jesus, recebiam ali a palavra de Cristo,
de arrependimento, de confronto, e elas imediatamente, ao confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas eram batizadas logo nas águas. Um dos exemplos sobre isso é o de Atos capítulo 8. Veja quando Filipe batizou o africano, alto oficial de Candace, rainha da Etíope. O nobre etíope entendeu a mensagem, recebeu Jesus como seu Salvador, creu em Cristo e logo em seguida foi batizado nas águas por Filipe. Então você vê que ele se identificou e rapidamente foi batizado. Acontecia muito isso. Por quê? Porque as pessoas entendiam a necessidade agora de fazerem parte do corpo de Cristo, de renunciarem o pecado, de abandonar. Elas sabiam que a partir daquele momento elas seriam perseguidas. Exatamente. Que a partir daqueles momentos seriam apedrejadas se fosse necessário em defesa da sua fé. E por causa dessa consciência da mensagem de Cristo, elas eram imediatamente sendo batizadas. Com o passar do tempo, a instituição, lembra das lições anteriores, existe o organismo e existe a organização. Existe o corpo vivo de Cristo e a instituição. Com o passar do tempo, a instituição ela começou a ter alguns métodos, alguns crivos, para que a pessoa pudesse ser batizada, como defesa daquela multiplicação dentro do corpo, sem consciência daquilo que estava fazendo. Pessoas que estavam adentrando ali as igrejas e logo sendo batizadas sem saber nem o porquê do batismo nas águas. Em defesa disso, é criado os cursos de discipulado que nós estamos fazendo aqui hoje, nesses dias. Esse curso de discipulado serve para nos orientar o porquê disso, para que nós não estejamos fazendo por influência simplesmente emocional, porque se sentimos motivados para fazer isso, emocionados para fazer isso. Não, precisamos racionalmente entender por que estamos fazendo isso. Essa aula, porque devo ser batizado, tem que trazer um esclarecimento nas nossas mentes dessa ordenança de Cristo, dessa nossa identificação com a vida e com a obra de Cristo, para que nós possamos fazer isso de forma consciente. Entendeu? Então, se você vê uma igreja batizando logo em seguida, tá errado, pastor. Eu não posso dizer isso que tá errado. Quem tem que saber se tá errado é a pessoa e o pastor local, que está trazendo a mensagem e está vendo que a pessoa está recebendo essa mensagem e se identificando com ela. Entendeu? Então cada denominação vai ter a sua forma aí de entender a ocasião, observando a vida dos seus membros, o comportamento de cada um. Biblicamente, o que nós precisamos entender é que a pessoa precisa compreender as Escrituras. E é por isso que nós não batizamos crianças, ok? Você observa em outras religiões, em outras igrejas aí, tem pessoas que batizam crianças. Por que que eu, como pastor, e muitos pastores não batizam crianças? Muitas denominações, eu posso afirmar isso. Porque a criança não tem a consciência ainda do que é, por mais que ela peque, ela não tem a consciência do pecado e muito menos sobre a obra de Cristo. Ela não pode se identificar com a ressurreição, com o perdão dos seus pecados por Cristo Jesus. Só quando ela tem essa consciência que ela vai poder tomar essa decisão consciente de morrer para o mundo e de viver para Cristo. Isso vai variar muito na questão da idade. Nós não temos como dizer com 18 anos tá bom, com 15 anos tá bom, porque isso, gente, é muito relativo de acordo com cada pessoa. Eu, por exemplo, aos 15 anos de idade, aos 16, quando eu fui batizado, eu já tinha vivido muita coisa na vida. Órfão de pai e mãe, vivendo no meio da rua e tendo que muitas vezes naquela certa idade, morar sozinho, pagar um aluguel, ter todas as responsabilidades de uma pessoa adulta. Então, quando eu recebi a mensagem de Cristo, que minha vida foi totalmente transformada ali, radicalmente, né? Então eu percebi que eu precisava viver com Cristo, ser salvo por Cristo.
Então eu não precisava chegar aos 18 anos ou aos 30 anos, como Jesus fez, para ser batizado, porque eu tinha consciência daquilo que estava fazendo. Mas tem crianças aí, ou então pré-adolescentes de 12 anos, que estão sendo batizados nas águas, que já têm total consciência do que estão fazendo. E tem muita gente com 20, 30 anos de idade, 40 anos, que não sabe o porquê estão realizando aquele ato. Então, a ocasião certa para o batismo é você ter um entendimento correto sobre a mensagem de Cristo, se identificando com a sua vida e com a sua obra. E aí nós vamos para o quinto lugar da nossa lição de hoje, que é a bênção do batismo, gente. O batismo definitivamente não salva. Ele não tem esse poder. A pessoa deseja ser batizada por estar salva e não para ser salva. Não é uma questão de ser batizado para ser salvo. É ser batizado porque já foi salvo, alcançado por Cristo. É como eu falei outrora, é uma representação de algo que já aconteceu nas nossas vidas. Eu fui batizado em 2002 por algo que tinha acontecido comigo em 2001, em 9 de agosto de 2001. 9 de agosto eu tive minha vida transformada, um encontro genuíno com Cristo, mas só em 2002 eu representei aquele momento, um testemunho de fé público, para que todos percebessem que o Walter morreu para o mundo e agora vive uma nova vida em Cristo Jesus. Então o batismo significa para o crente, segundo o texto de Romanos 6, 3 e 7. Primeiro, que ele está morto para o pecado. Leia esse texto. Leia esse texto de Romanos capítulo 6, versículo 3 e 7, e você vai ver o que Paulo fala. Que ele está morto para o pecado. Segundo, que ele foi sepultado junto com Cristo. Terceiro, que ele foi ressuscitado juntamente com Cristo. E quarto, que ele é chamado para andar em novidade de vida. Então, tudo isso que você viu a respeito do batismo é tudo para que você tenha convicção desse momento tão tremendo e tão importante na sua vida, meu irmão. De você se identificar com a obra de Cristo, de você entender quem Ele é, o que Ele fez e quem você é a partir desta obra. Morrendo para o mundo e vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos lá para o nosso momento de revisão. Hoje você aprendeu que, em primeiro lugar, o batismo é uma ordenança da igreja. Essa ordem foi deixada por Jesus Cristo. Olha aqui para mim. É uma ordem da igreja no sentido de que a igreja obedece uma ordem dada por Jesus. Entendeu? Não é uma invenção da denominação que vamos repetir isso. É uma ordem da igreja deixada por Cristo. Devemos batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuando a revisão. O batismo confirma um renascer espiritual, morrer para o mundo e nascer para Deus. O batismo é a sua identificação com Cristo. O batismo deve ser feito com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo deve ser realizado depois da aceitação e declaração de que Jesus é o Salvador. E eu preciso frisar mais uma coisa aqui, gente. Jesus, ele não é apenas o nosso Salvador. Isso a gente já aprendeu nas outras lições. E eu quero ratificar isso no seu coração. Ele é o nosso Salvador, o herói das nossas vidas, que nos salvou da condenação eterna, mas também é o Senhor das nossas vidas. Então, quando somos batizados nas águas, nós estamos mostrando publicamente que não somos donos de si mesmo. Existe um Senhor que está sobre nós, e este Senhor é Jesus Cristo. Sétimo lugar, o batismo é testemunho de fé, é o ingresso na igreja local, é o motivo de alegria no coração. Quando você é batizado nas águas, você agora faz parte de uma igreja local. Aquela comunidade que você foi batizado serve como um quartel-general para você servir a Deus.
é ali onde você vai prestar o seu culto, é ali onde você vai assumir um compromisso congregacional. Por mais que você tenha liberdade de ouvir outros pregadores, de visitar outras comunidades, de fazer parte do reino de Deus que vai muito além do que 4 paredes ou de uma denominação, mas você deve respeito àquela liderança, àquela denominação a qual você foi apresentado a Cristo, batizado nas águas e que serve a Deus ali com dedicação. Entendeu? Então eu sou muito grato a Deus de poder compartilhar todas essas verdades com você através desta lição. Mas se você não se congrega comigo, se eu não sou o seu pastor, então você pode aprender comigo, mas você vai servir ali na sua denominação, com dedicação, servindo ao seu pastor e à liderança que Deus colocou ali para te ajudar nesse crescimento espiritual. Tá bom? Então, esta lição nós estamos finalizando ela sobre por que devo ser batizado. Espero ter sido claro e objetivo com a sua vida. Temos aí mais um tempo de estudo. Você vai fazer o exercício. Você que faz parte do nosso grupo de estudo no WhatsApp, você tem aí um tempo para fazer a atividade da última página do PDF e mandar para o seu discipulador. E aí o seu discipulador vai acompanhar você tirando todas as suas dúvidas. Em breve você vai ser batizado, meu irmão, nas águas. E ali vai ser um momento de muita glória, de muita bênção de Deus na sua vida. Você que está se reciclando, que já foi batizado, relembre daquele dia glorioso, se emocione, se alegre com aquilo, pois nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Que bom que você já foi batizado, que você já experimentou dessa experiência e que você possa levar outras pessoas a fazer parte também desse momento tão glorioso, tá bom? Então, até a nossa próxima lição, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.